Estudo da espiritualidade dos seres vivos com base no Livro dos Espíritos, dos Três Reinos, questão 611, sobre a metempsicose. Nossa origem é uma só. Viemos do mesmo princípio inteligente que, com o passar dos tempos, foi se transformando pela lei do progresso. Desde a ameba unicelular que, através dos bilhões de anos, entrou na corrente evolutiva, até, enfim, podermos nos expressar como seres humanos, como corpo físico animal sublimado, em se referindo aos reinos da natureza. No caso do espírito partindo da mônada espiritual, crescendo com os tempos, deixando para trás eras e mais eras, chegando na plenitude do seu desenvolvimento como espírito humano na Terra, onde ainda deve reencarnar muitas vezes, nascendo e renascendo, quantas vezes forem necessárias para a sua iluminação interna. Essa luz de Deus que um dia teve seu começo como fluido divino, que semeado no corpo térmico dos mares, por mãos angélicas, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, passou a crescer igualmente, mudando de formas, mudando de posições, mudando de ambientes. Ela não regride, como querem fazer alguns espiritualistas que acreditam na metempsicose. Essa ideia pode ser, com o nosso respeito ao assunto, uma psicose originada lá no passado, quando alguns dos profetas e videntes observaram espíritos com formas de animais. O espírito pode tomar a forma que seus sentimentos desejarem. Porém, isso não quer dizer que os espíritos inferiores tomem a forma de animal para nascer em corpos iguais a essas formas. Palavras do mentor Miramês. A doutrina espírita, sendo uma filosofia de mais profundidade do que algumas outras, usando a mediunidade para revelar a verdade, vem nos informar sobre a vida das almas nos planos em que elas habitam, e os próprios instrumentos encarregados das reencarnações dos animais dizem que a alma que já viveu em corpos de homens não volta em corpos de animais. Na velha Índia, os hindus ainda adoram a vaca como sendo um animal santo e superior aos homens, talvez pensando nessa doutrina da metempsicose. Mas a adoração, na verdade, tem outro objetivo, mais profundo. É para que eles tenham respeito pela criação de Deus e comecem a desprender-se do comércio do animal, mostrando ao homem, ganancioso e glutão, que pode muito bem viver sem se alimentar dos animais. Foi por isso que esse costume nasceu, foi criado e sobrevive até hoje na Índia. Não é correto que um espírito que já alcançou a razão possa voltar ao corpo de uma vaca, voltando de novo a comer capim, a ficar prisioneiro de um corpo que regredisse seus dons já aflorados em um reino superior. O espírito avança e vai perdendo certas relações com o mundo em que viveu antes. Os laços vão se desfazendo para que a alma principie a libertação, mesmo dos traços físicos. Os espíritos puros, por exemplo, não suportam viver em corpos de homens evolutivamente inferiores. E para que isso aconteça, haverá na Gênese modificações, que no futuro teremos conhecimento. A verdade, como já sabemos, deve ser revelada gradativamente, porque a ignorância entre nós homens ainda é muito grande e pode criar discussões inúteis, sem nenhum proveito para a educação de todos nós. Somente a verdade mais acentuada torna livres as criaturas, mas cada nova revelação só é liberada pela espiritualidade superior na época devida, após o ganho de mais maturidade pelos seres em geral.